elaboração ou revisão, né, de um plano de carreira, devemos refletir sobre algumas questões, né? Então, antes disso até, quando a gente, eu gosto de discutir a questão do servidor público, e disponibilizei um texto para vocês do Soupiot, que é um autor francês, que vai discutir a condição, a origem do espírito do serviço público e fazendo uma referência à França, né? Muitos direitos sociais que nós temos hoje, né, aqui no Brasil, são direitos sociais que foram estabelecidos a partir da Constituição de 88. Então, você tem uma história de serviço público que é muito anterior, mas a de alguns serviços públicos enquanto direito universal, né, vai ser muito recente na história brasileira. Você pega o direito à educação, por exemplo. Quando a gente consegue... Quando que vocês acham assim, que a gente consegue universalizar 8 anos de escolarização obrigatória como um direito social? Obrigatório, gratuito e universal. Em que momento da nossa história? Quando a gente universaliza. Pode chutar. Senão só fico eu falando aqui, daí eu não aguento. O que vocês acham? Pensando no direito à educação, que é uma área que é fundamental, né? Assim. Hã? Século XX, pode ser muita coisa século XX, né? Então, no início, veja só, o século XX, eu vou pegar a sua deixa, assim, o Brasil inicia o século XX com 30% da população, um pouco mais de 30% da população alfabetizada, e há controvérsia sobre esse dado. Tá? É um dado oficial que a gente tem, mas há controvérsias, assim, porque num determinado momento você tinha uma estrutura de Estado muito patrimonialista, então, e no contexto ali das políticas coronelistas, né, ali do início da primeira fase da República, bastava desenhar o nome para ser considerado alfabetizado. Então, a gente desconfia que eram 10% no início do século. Então, século XX, e a gente termina o século XX e não universaliza o ensino fundamental de 8 anos. A gente só universaliza 8 anos de escolarização obrigatória a partir de 2006. E uma política indutora desse processo de universalização foi o Fundef, que vai interferir, por exemplo, na política de valorização dos servidores da educação, né, dos profissionais do magistério. O Fundef ele vai destinar parte dos recursos da educação para que os servidores da educação sejam valorizados. Então, aí você tem uma política indutora do Estado, né? E aí a gente consegue fazer essa garantia mínima. Por que eu estou trazendo esse elemento? Porque quando o Soupiot vai discutir esse espírito do serviço público, assim, a trajetória francesa ela é muito anterior. Né? Ela é muito anterior na garantia de direitos. A garantia de direito primário, obrigatório e gratuito está entre as reivindicações dos jacobinos lá na Revolução Francesa, em 1789. Né? Então, é um processo que nós, assim, enquanto o Chile, por exemplo, universaliza nos anos 60 12 anos de escolarização obrigatória, nós só vamos universalizar em 2006. Como os direitos sociais elementares são colocados, né, para a sociedade brasileira de forma muito tardia, a nossa relação com o serviço público e a nossa relação com o direito, do ponto de vista dos cidadãos, a relação que os cidadãos têm com o direito é uma relação complicada, porque as pessoas acham que ter vaga, por exemplo, na creche, nos CMEs, né, é uma benesse, não é um direito social. Né? Ao mesmo tempo,
Muitas vezes, o próprio servidor público não entende que ele está ali para servir, né? E não entende também que o outro precisa do serviço público, que é um direito do outro, né? Ter acesso ao serviço público. Então, quando a gente vai discutir políticas de valorização do servidor, e eu indico para vocês daí a leitura do Supiot, que vai trazer esse elemento assim, de como esse espírito de servidor público na França vai se desmontando ao longo das reformas ali dos anos 80 e 90, o Brasil só vai ampliar os direitos nesse contexto de desmonte que estará acontecendo no estado de bem-estar social francês. Então, tem uma relação interessante para a gente pensar como é que se constitui os direitos elementares, né, no Brasil. Então, quando a gente pensa a valorização do servidor público, a gente não pode, ou o plano de carreira de servidor público enquanto forma, enquanto mecanismo de valorização, a gente não pode desconsiderar que essa dimensão do plano de carreira, essa dimensão da valorização profissional. Assim, nós temos, a valorização profissional, ela tem uma característica que é individual, né? Porque o servidor, à medida que ele progride na carreira, ele vai ter benefícios remuneratórios, né? Então, implica na melhoria da sua condição de vida, mas, numa outra dimensão, essa é a minha concepção de serviço público, né? Quando você valoriza o servidor, você tem condições, né, de garantir maior efetividade da política que está sendo implementada, que vai ser do direito que vai ser garantido lá na ponta para o cidadão, né, que é o grande objetivo aí do atendimento das prefeituras, dos estados. Então, você tem duas dimensões quando você pensa a carreira, quando você pensa a valorização. Uma que é individual e uma que é coletiva, né, no sentido do servidor que vai ser valorizado e no sentido de que você valoriza, você qualifica as pessoas que vão atender os cidadãos. Então, a gente tem essa concepção de valorização e essa concepção de plano de carreira, né, articulada com a qualidade do serviço público que vai ser ofertado para a população. Tá? Somos servidores públicos, eu acho que a gente tem uma defesa, né, do serviço público enquanto... da garantia do serviço público enquanto direito mesmo, né, das pessoas. Vejam, quando a gente vai fazer a elaboração ou revisão dos planos de carreira, nós devemos pensar alguns elementos, né? Como motivar uma pessoa que possui estabilidade no emprego, que a princípio não pode ser demitida, né? Isso é controverso, assim. A princípio, por que a princípio não pode ser demitida? A gente pode ser demitido ou não pode ser demitido? Pode. Qual legislação que define isso? Que o servidor público ele pode ser demitido? No Rio Grande do Sul, não só o estatuto, a lei de responsabilidade fiscal, né, define essa possibilidade de demissão, né, em caso de superação do gasto com folha de pagamento, né. Pode ser demitido. Aconteceu recentemente com algumas fundações no Rio Grande do Sul, de servidores serem demitidos. Então, tem uma emenda constitucional sendo discutida, mas, de fato, essa condição já existe, já está posta. Tá? Mas, vejam só. Então, o que é importante a gente pensar? Diante desse quadro de estabilidade, como a gente estimula o servidor, né, já que ele é estável, né, tem estabilidade, a participar desses procedimentos do plano de carreira, a construir e valorizar a sua trajetória profissional. Então, o plano de carreira, ele tem que, quando ele vai ser elaborado, ele vai ter que pensar esses elementos aqui. Articular isso, tem que ser um plano interessante. Dessa forma, quando a gente aprova o plano de carreira aqui em Curitiba,
Nós aprovamos um modelo de crescimento, um dos modelos. Ele precisava ser regulamentado por decreto, isso estava no plano, mas, vejam só, era suficiente para a pessoa conseguir avançar 2,1% do salário a cada ano, 20 horas de curso.